O secretário executivo do Ministério da Fazenda fez uma declaração importante a respeito da autonomia do Banco Central. Ele diz que a autonomia evita que exista oposição política, né, na gestão do Banco Central, que haja esse tipo de politização do Banco Central. Olha, esse argumento que você resumiu é um argumento super tradicional. Não acrescenta absolutamente nada à discussão, que é o objetivo da autonomia é isolar o Banco Central do terreno político, se eu entendi bem. O que é isso? Isso é uma confusão mental, porque não existe essa possibilidade de separar o Banco Central e designar o Banco Central como um grupo de tecnocratas neutros, portadores de um conhecimento inquestionável, isolá-los do político. O que é isolar da política? É isolar do governo eleito. Então eu não li essa entrevista, mas pelo resumo que você me fez, é uma homenagem ao convencionalismo. Não existe isso de dizer para o presidente eleito, cuidado com arroubos políticos. Não existe. Não existe. O presidente tem a legitimidade de designar quem ele bem entender, sem que assessores dele fiquem ditando regras pela imprensa, como parece ser o caso desse secretário executivo. Dario Durigan. Pois é, não conheço pessoalmente, nem sei quase nada, não sei quase nada, para não dizer nada sobre ele. Eu não quero com isso me referir especificamente a esse secretário executivo, não é minha ideia ao dizer isso, mas de uma maneira geral eu vejo que o governo está infestado de neoliberais, infestado, não só na Fazenda, como esse, parece ser o caso desse aí, mas no Banco Central, obviamente, no Itamaraty, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no Ministério do Planejamento, entende? Então, um governo que seria um governo de mudança tem grandes dificuldades de avançar porque as equipes têm uma outra maneira de ver as coisas, entende? Meu ponto de vista é diferente daquele que foi expresso na ata do Copom, por unanimidade. Eu creio que não há evidência suficiente de que há uma inflação de demanda, de que a economia está excessivamente aquecida, o mercado de trabalho excessivamente apertado, que, portanto, há um grande risco de aceleração da inflação. Eu julgo, posso estar enganado, que há espaço para reduzir a taxa de juros, sim, de maneira significativa. Ninguém me convence que é normal o Brasil ter, há tanto tempo, taxas de juros tão altas para padrões internacionais. Ninguém me convence que isso é necessário. Não vejo uma argumentação sólida nessa direção. Agora, sobre por que está infestado o governo Lula de neoliberais. Em parte, Mário, como você bem sabe, isso reflete o caráter do governo, ou a falta de caráter do governo, que forma uma espécie de... Foi o resultado de uma coligação super ampla, montada em 2021, 2022. Então, você tem no Ministério pessoas como Simone Tebet, o Geraldo Alckmin, que são originários do neoliberalismo. Então, não é natural que a equipe inteira da Simone Tebet seja composta de neoliberais, com exceção do Márcio Postman, que é presidente do IBGE, foi indicação do Lula, né? Não é previsível que seja a mesma coisa no MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento do Comércio, onde todos os secretários, com exceção de um, são neoliberais. Mas não justifica, esse argumento não serve para a Fazenda, né? É verdade, eu ia ressalvar isso. A Fazenda podia ser mais... Mas, de qualquer maneira, viu, a Fazenda podia ser mais desenvolvimentista, no meu julgamento. Também tem lá seus neoliberais em posições-chave que não precisariam estar lá. Entende? O condicionamento político não é... eu queria dizer exatamente isso, Teresa. Eu queria ir nesse ponto. É que falta clareza ao comando do governo. Porque quando eles têm a oportunidade de diversificar, eles não diversificam, mantêm pessoas ligadas à orientação anterior. Não vem me dizer que é por causa do Congresso, não. Porque ali é livre escolha do executivo, dos ministros que o Lula indicou, que não são do trajetório neoliberal, poderiam ter uma equipe mais... Eu sei que é difícil montar equipe, eu não quero, sabe, é difícil estar no governo, montar equipe, os salários são baixíssimos, é difícil estar gente para lá, sabe? Eu entendo as dificuldades dos ministros, sabe? Mas será possível que tem que ser assim? Porque isso prejudica muito a atuação do governo. O presidente da República, os ministros, não têm tempo para cuidar de tudo. Então, os assuntos cruciais caem na mão do terceiro, do quarto escalão, que conduzem de acordo com as suas orientações históricas, ideológicas, né? Então, é uma grande pena isso. Eu espero que o presidente Lula e seus ministros tenham condições de melhorar isso ao longo do tempo, sabe? Venham trazendo para o governo pessoas que possam realmente fazer a mudança, ajudar o presidente, ajudar os ministros a fazerem a mudança. Senão vai ficar... Não quero dizer que o Lula está indo tão mal, o governo tem resultados positivos, mas está travado, né? Está travado em muitas coisas. Você veja, por exemplo, o Banco Central está fazendo todo esse escarcéu. Quais são as projeções de crescimento da economia do Banco Central e dos mercados? 2%.
este ano e no próximo. Isso não é crescimento que se apresente, entende? Eu acho que o Lula sabe disso, porque ele diz isso volta e meia, né? Mas tem que agir para que esse crescimento possa ser de fato mais alto. Eu fui publicamente contra o arcabouço fiscal rígido, quando ele estava sendo discutido há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. Eu escrevi um longo ensaio meio tedioso, eu conheço, na revista Insight Inteligência, explicando por que eu entendia que tinha que ter um arcabouço fiscal o mais flexível possível, né? Quando veio o arcabouço, eu disse, não, fizeram o que podiam ter feito. Eu não sei se eu já falei com vocês sobre isso, vou repetir. Por que cargas d'água o arcabouço fiscal tem que ser mais rígido do que o arcabouço monetário? Não faz sentido, entende? O sistema de meta própria é flexível do que o arcabouço fiscal que acabou sendo aprovado. Então agora o governo está às voltas com as dificuldades criadas por isso, por ele mesmo, né? A ressalva que eu faço é que tem gente importante, experiente, que diz que não havia condições de aprovar nada mais flexível no Congresso. Isso eu não sei dizer. Apenas eu digo que o que foi aprovado não é suficientemente flexível. Isso vai criar problemas, está criando problemas. Agora, o Jefferson, por que esse alarmismo em torno da questão fiscal? O resultado primário do setor público é deficitário em 0,7% do PIB, algo assim. Neste ano e no próximo. Que importância tem isso? Nenhuma. O que pesa mesmo, digo pela enésima vez, é a carga de juros suportada pelo setor público, que é da ordem de 6,5% do PIB. Entende? Essa carga de juros é que prejudica, que leva ao crescimento da dívida pública, que tanto supostamente preocupa o governo e o Banco Central, entende? Então, eu não entendo isso, sabe? Porque isso é uma coisa que não faz sentido, a maneira de pensar as questões fiscais e monetárias que ainda predomina, infelizmente, no Brasil.